Olá pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com a saúde do pet de vocês. Não como especialista, apenas como amigo de vocês, possível futuro médico veterinário dos animais de vocês. Eu achei bastante válido trazer um tema hoje que é pouco divulgado, é pouco compreendido, mas que é bastante ocorrido na clínica médica de cães e gatos. Então vou falar aqui um pouquinho para vocês sobre a dermatite em cães e gatos. Mas afinal de contas, do que se trata essa dermatite nos cães e gatos? Nada mais é do que um processo inflamatório na pele dos animais, desencadeado por inúmeros fatores, porque não há uma causa única, principalmente não há um tratamento único, já que é multifatorial. Então ela pode ser desencadeada por diversas coisas, como fungos, ácaros, bactérias, protozoários, inclusive até como a leishmaniose, por exemplo, que é uma doença infecciosa, mas que a sua sintomatologia clínica pode desencadear aspectos dermatológicos presentes como lesões, bem como essa doença, a dermatite, pode apresentar por meio de reações alérgicas a medicamentos, a produtos químicos presentes no ambiente do animal, a lâminas de banho-tosa, por exemplo, bem como alimentação. O animal pode ter alergia a um tipo de alimento, por isso que às vezes o médico veterinário recomenda a troca por rações prêmios ou rações naturais prescritas pelo médico veterinário. E também tem a questão, por exemplo, comportamental do animal, que pode desencadear uma dermatite. Animais que são muito depressivos, ansiosos, que não têm assim uma saída constante, ou seja, ele fica muito preso em casa, se sente muito apático, por vezes você nota ele com aquelas lambeduras em excesso nas patas. É como a gente, às vezes a gente está estressado, sem perceber a gente vai lá, rói uma unha. A mesma coisa são os animais. A gente pensa que não há depressão nos animais, mas há sim quadros de depressão. O animal sente falta, por exemplo, de um tutor que viaja, fica distante. Não tem uma rotina de se divertir, se distrair. Bem como pode ser desencadeada por excesso de banhos, porque tanto a falta quanto o excesso pode fazer mal. O excesso que eu digo é tipo, muito banho em um pequeno espaço de tempo, fazendo com que haja lesões na barreira cutânea da pele do animal. A barreira cutânea do animal é de extrema importância. A barreira cutânea nada mais é do que a proteção da própria pele do animal, porque se a gente faz corrosões nessa barreira, ou seja, usando muito banho, usando produtos de limpeza nesses animais que sejam corrosivos à pele, não seja no pH adequado, principalmente se o animal é filhote, se é idoso. Então, depende do produto que você utiliza, o excesso de banho pode fazer mal, principalmente se não for respeitado o período de tempo. Há alguns autores que citam 21 dias entre um banho e outro adequado, e outros falam de tipo de 15 dias é o mais recomendado, mas não ter a questão de bom senso, uma lógica de tipo não utilizar muito e também não deixar faltar, né? Que não tem uma saída constante, ou seja, ele fica muito preso em casa, se sente muito apático, por vezes você nota ele com aquelas lambeduras em excesso nas patas. É como a gente, às vezes a gente está estressado, sem perceber a gente vai lá, rói uma unha. A mesma coisa são os animais. A gente pensa que não há depressão nos animais, mas há sim quadros de depressão. O animal sente falta, por exemplo, de um tutor que viaja, fica distante, não tem uma rotina de se divertir, se distrair. E tendo isso em mente, quais são os sinais que a dermatite traz? Quando tiver um animal com essa sintomatologia, quais? Excesso de lambedura, eritema na pele, ou seja, a pele bem vermelha, presença de prurido, que é a coceira, né? A feltriquia, que é aqueles pelos, geralmente em animais de pelagem branca, o pelo fica mais amarelado, mais amarronzado. Presença de descamação da pele também é bastante comum. A presença da coceira, da irritação, presença de feridas pode ser notada também, já que a dermatite, ela, se não for tratada precocemente ou se for feito um tratamento inadequado, vai fazer com que haja uma progressão dessa doença. Geralmente, às vezes, ocorre até mordidas, né? Os animais ficam se mordendo por causa da intensidade da coceira. Também, pessoal, pode ocorrer a presença de áreas de alopecia. O que é alopecia? A alopecia é a perda de pelos. Você vai notar que no abdômen do animal, às vezes ao redor dos olhos, depende da área cometida. Algumas áreas no corpo do animal vai apresentar queda de pelo. Por quê? Porque o animal não está tendo um processo adequado de integralidade da pele naquele local. Então o pelo, o folículo peloso, a raiz vai cair, vai se desprender e consequentemente vai gerar alopecia. E outra coisa bastante interessante de relembrarmos para os pequenos animais, né, que é a questão dos coxins, que é por onde eles transpiram. E costumamente fica aquela parte mais úmida, com presença de pelo. Então é bastante interessante a gente lembrar de que de qualquer evento que gere um processo de umidade e calor na pelagem desses animais, a gente tem que prevenir, ou seja, foi dar banho, secar bem o animal, não deixar áreas de umidade, escovar esse pelo. Posteriormente eu vou falar como se deve prevenir, mas lembrar dos coxins, que eles ficam úmidos e por vezes
é assim, esquecido, que aquela área fica úmida e pode gerar ali oportunistas, né? Aí você me diz assim, Henrique, beleza, eu compreendi, mas como é que vai fazer o diagnóstico dessa doença? Bom, basicamente, o médico veterinário vai abrir mão de diversas formas, seja citologia, seja cultura, antibiograma, para identificar a real causa da enfermidade, para posteriormente fazer o tratamento mais adequado e fidedigno. Mas para o tutor, ele basicamente tem que estar atento a alterações de comportamento, presença de lesões, qualquer coisa que saia da normalidade da rotina do pet, bem como o aspecto fisiológico do animal. Bom, já que falamos do diagnóstico, agora falar um pouquinho sobre o tratamento. Há um tratamento único? Não há. Por quê? Porque como é uma causa multifatorial, o tratamento também tem a tendência a ser multifatorial. Ou seja, se a gente tem uma causa base X, vai ter um tratamento específico para ela. Não adianta a gente simplesmente achar que há um medicamento único que vai resolver os problemas, chegar ali e pronto. Não. Há uma causa base, tem que ser pesquisada pelo médico veterinário, identificada, e a partir disso o médico veterinário vai ter mais habilidades para instituir um protocolo medicamentoso mais adequado ao quadro do paciente. Lembrando, pessoal, que cada paciente tem suas especialidades, suas particularidades, sejam elas de um canino ou de um felino, porque são mundos totalmente distintos, né? Então o médico veterinário vai ter capacidade e habilidade para instituir o mais adequado ao paciente. E uma coisa que eu gosto de lembrar, pessoal, é que há sim um fator especial e importante para os nossos animais, que é buscar a real causa que esteja cometendo a dermatite nesses animais, porque é muito simples a gente chegar e danar medicamento nos animais, seja antibiótico, anti-inflamatório, qualquer tipo de medicamento, soltar tiro à torta e à direita para matar, dizer, uma barata com uma bala de canhão, entendeu? Então, se a gente faz o uso indiscriminado, por exemplo, de antibióticos, a gente pode estar providenciando uma resistência bacteriana. E quando for futuramente que os nossos animais precisarem de um tratamento mais adequado com o uso de antibiótico, por vezes não vai mais adiantar, porque os animais vão ter bactérias resistentes, não mais sensíveis aos antibióticos que a gente tem na rotina clínica. E isso é prejudicial à saúde dos nossos animais. Então, a gente fazendo a pesquisa fidedigna do que realmente está causando, a gente não vai estar fazendo um tratamento sintomático, a gente vai trazer um tratamento específico para o que está causando aquele sintoma, entendeu? Então, não adianta tratar o sintoma e deixar a causa lá, porque vai tratar temporariamente e depois o animal vai voltar a ter a mesma sintomatologia. Então, é importante a busca pelo que é que está causando, para aí sim fazer um tratamento específico. A gente vai estar contribuindo, seja no bolso do tutor, porque ele não vai estar gastando em algo que é em vão. Ele pode até pagar caro por um medicamento, mas não é caro porque é eficiente. Do que ele pegar e pagar um pouco mais baixo o valor, mas está gastando várias vezes porque vai estar tratando o sintoma e não a causa específica da doença. Bem como a gente também vai estar contribuindo com o organismo do animal. Por quê? Porque quando a gente faz um medicamento eficiente e não assim uma ampla gama de medicamentos, a gente vai estar contribuindo para que esse animal não tenha um processo muito dificultado de digerir tanta gama de medicamento, porque o fígado, os rins podem ser sobrecarregados pelo processo de degradação metabólica. Então a gente instituindo um protocolo mais adequado com menos drogas, porque você sabe, né? Para droga ou veneno, o que vale é a intensidade e a quantidade, né? Então fica bem claro isso, que há uma necessidade de se buscar a causa base e não apenas tratar o sintoma. Para mim, eu acho bem importante isso como médico veterinário, porque a gente está fazendo um serviço de qualidade, garantindo segurança e bem-estar aos animais. Com base em tudo isso que eu já falei, como é que a gente pode prevenir? Como eu, tutor, vou notar o meu animal ali e eu posso tomar alguma atitude? O que é que eu vou observar para poder prevenir a dermatite no meu pet? Bom, uma das coisas que a gente tem que observar é, se o animal está apresentando ali uma coceira, uma alteração dermatológica, já tem que ficar ciente. Então eu vou poder fazer o quê? Eu vou poder ter uma quantidade de banhos regular, porque aí eu estou evitando assim um excesso, por exemplo, malacésia. É comum na pele do animal, mas se ela se encontra em excesso, pode causar um prejuízo à saúde. Se eu estou notando o meu animal triste, então eu vou poder dar um pouco mais de atenção a ele, eu vou poder praticar mais esporte, talvez introduzir um novo animal para fazer companhia a ele, já que eu não posso às vezes estar tão presente. Se tem alergias, a gente pode fazer a substituição da alimentação, ter cuidado com os produtos químicos que a gente está usando. Como é que eu vou saber se é alérgico ou não? Entre em contato com o teu veterinário, procura saber se é adequado ou não a idade do teu animal. Se é alimentar, a gente troca a alimentação de forma gradativa, não do dia para a noite, regular as porções que são oferecidas, não é ideal deixar ali no prato de comida dele sempre à vontade, você regra. Geralmente são 3 a 5 porções por dia que você deve regrar para o seu animal. Que haja um alimento de boa qualidade. Geralmente o pessoal recomenda a Super Premium, que tem um alto teor de proteína de alta digestibilidade, porque não adianta ter muita proteína, mas de ser de baixa digestibilidade, ou seja, o animal come, mas não consegue absorver os nutrientes.
E o médico veterinário pode prescrever rações naturais, no qual o animal vai ter uma melhor qualidade de manter sempre um ambiente limpo, cuidado com os desinfetantes, né? Porque pode ser corrosivo a pele do animal, já que as patinhas estão em direto contato com o sol. Questão de secar bem o animal, deixar os pelos sempre bem escovados, não proporcionar um ambiente proliferativo para agentes oportunistas. E de forma geral, pessoal, o que a gente tem que proporcionar é o quê? Qualidade de vida, segurança, bem-estar e conforto dos nossos animais, porque a dermatite, por vezes, é negligenciada e acaba afetando o bem-estar e qualidade de vida desses animais. Desde já, obrigado pela atenção, um forte abraço, um petisco de qualidade e saudável para seu animal e até a próxima. Se eu acabei esquecendo alguma coisa de comentar, a gente está aqui aprendendo, se aperfeiçoando, ninguém nunca sabe de nada, a gente está sempre construindo conhecimento. Então, se faltou alguma coisa, se você lembrou de alguma coisa, pode entrar em contato, a gente tira a dúvida e aprende junto. Desde já, obrigado e fique com Deus.